E você, por favor, a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Leremos o texto que se encontra do versículo 32 ao versículo 34. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Senhor nosso Deus, fala através da Tua palavra. Fala a cada um de nós. Abençoa-nos, ó Pai, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. Mas que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, esteja sobre nós. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Todos nós conhecemos, e se não conhecemos, deveríamos conhecer muito bem o texto de Hebreus, capítulo 11. O texto áureo que nos fala sobre a fé e o testemunho de fé. E o autor da epístola aos Hebreus, nesta porção que nós lemos aqui, nos fala daqueles que lhe faltaria tempo até para falar a respeito dos mesmos, a saber, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. E nos diz coisas que tocam em nosso coração, dizendo sobre estes, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza fizeram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. De todas as palavras, de todas as ações e realizações de fé citadas nesse texto, uma me chama a atenção de maneira extraordinária, que é da fraqueza fizeram força. Porque todos aqui citados são homens poderosos, que conhecemos a sua história nas narrativas bíblicas. O que falar de Gideão e os seus 300, que venceu o exército dos midianitas, que trouxe paz a Israel. O que falar de Jefté, esse juiz improvável e que fez coisas extraordinárias e que deu vitória ao povo de Deus, quando o povo de Deus não tinha esperança alguma
E ele, então, devolve toda a esperança ao povo de Israel. O que falar de Davi? Davi, homem extraordinário, homem segundo o coração de Deus, que diz: achei a Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O que falar de Samuel, ou dos demais profetas? Um homem que trouxe a Israel justiça, retidão, quando a palavra de Deus não era tão, vamos dizer, pregada, falada, até disse, era muito rara. As visões, as profecias não eram frequentes, mas vem Samuel, homem que jamais uma de suas palavras caiu por terra, todas elas se cumpriram. Os profetas, homens de Deus que trouxeram não apenas a palavra do Senhor, mas muitos deles em sinais e prodígios extraordinários e maravilhosos, como Elias, como Eliseu, como Daniel, como os amigos de Daniel, Mesaque, Sadraque e Abdênego. Nós poderíamos falar de tantos eles, mas falar da fraqueza suscitaram força. Porque suscitar força da força é algo natural, mas suscitar força da fraqueza é algo sobrenatural. Isso somente por meio da fé. E de todos esses, o que mais me chamaria a atenção, a expressão da fraqueza suscitaram força, não é outro senão Sansão. Porque Sansão, há até mesmo um adjetivo em hebraico que é relacionado a Sansão, que é dito a respeito de Sansão, que é Gibor, ou Gibor. Essa palavra hebraica, que significa poderoso, cheio de poder, cheio de potência, cheio de força, pleno em força, pleno em poder, que deu origem à expressão bíblica todo-poderoso. Todo-poderoso. Esta palavra relacionada a Sansão é a palavra que nós imediatamente, quando pensamos em Sansão, pensamos em força, pensamos em poder, porque assim Deus usou a Sansão. Em parte, ele se identifica com o próprio Senhor Jesus, anunciado como um libertador, consagrado desde antes do ventre materno, ungido, portanto, separado, nazareno, santificado, consagrado ao Senhor. Como dizer que Sansão da fraqueza suscitou força? Pois a grande característica de Sansão era a sua força. E aqui existe um alerta a todos nós. A força pode ser a maior das nossas fraquezas. Ou das nossas, chamemos assim, debilidades. Hoje a igreja de nossos dias, se ufana, desculpe a expressão, ufanar, mas se ufana de sua força. Somos milhões e milhões de evangélicos no Brasil. Existem algumas grandes, outras mega igrejas no Brasil. E sentimos a nossa força.
sentimos a nossa influência. E muitas vezes essa é a nossa fraqueza, quando começamos a confiar na nossa força. Você deve se lembrar que Sansão, muitas vezes, procedeu erroneamente. Mas ele sabia que o Senhor era com ele. Ele, mesmo enganado por Dalila, que já havia providenciado cortar-lhe o cabelo, ele se ergue, ele se levanta, e o que diz Sansão? Mais uma vez me levantarei, e mais uma vez prevalecerei contra os filisteus. Mas a Bíblia diz, e ele não sabia que o Senhor já não era mais com ele, que Deus já não estava presente. Deus abençoou a Sansão, Deus o fortaleceu, mas ele começou a confiar muito em sua força. Lembremos-nos numa parábola de Jesus Cristo, que nos fala, certo homem, o seu campo produziu abundantemente. Ora, um campo produzir abundantemente, nós chamaríamos isso de bênção. Simplesmente de bênção. Nós poderíamos dizer, certo homem teve a produção do seu campo muito abençoada. Ela produziu abundantemente. E o que disse o homem na parábola? Derrubarei os meus celeiros, farei novos celeiros, guardarei todo o produto. E depois ele diz que vai desfrutar de tudo aquilo. E a Bíblia diz, louco, o chama de louco. Essa noite te pedirão a tua alma, e o que tem, para quem será? Ele confiou naquilo que ele tinha. Ele confiou na sua prosperidade. Por vezes, a nossa prosperidade, ou mesmo a nossa vitória, pode ser o princípio da nossa derrota, o princípio da nossa queda. Sansão foi um homem que triunfou extraordinariamente sobre os filisteus. Foi um homem que Deus disse a respeito dele, através dele eu começarei a libertar o meu povo da mão dos filisteus. Sansão nasceu para isto. Mas Sansão, em um dado momento, foi um homem que, como todos os fortes, como todos os poderosos, como todos vitoriosos, muitas vezes se esquecem daquele que os fortalece. Eu não estou aqui para falar mal de Sansão, mas eu estou aqui para dizer uma coisa. Se eu fosse olhar a Sansão pelo que a história de Sansão me diz, eu encontraria um homem com alguns erros perturbadores. Um homem querendo atender os seus apetites sexuais. E eu estou falando de um homem de Deus, hein? Eu estou falando de um homem de Deus. E não estou querendo usar Sansão como desculpa para erro de A, B ou C. Mas eu estou dizendo que os erros de Sansão me perturbam. E que se eu estivesse convivendo com Sansão, talvez eu olhasse para Sansão e eu julgasse a Sansão e dissesse, esse é o juiz? Ele quer mulheres erradas. E não só quer mulheres erradas, nós vemos a história de Sansão, ele não ouvindo os seus pais falando com ele. Não existe entre a nossa tribo uma mulher com a qual você possa casar, ou entre o povo de Israel, uma mulher com a qual eu quero é esta. Veja, a vontade dele tem que ser feita.
E nós vemos como as coisas dão erradas por ele não ouvir. Sabemos que seus pais não sabiam que Deus buscava a ocasião para indispor Sansão com os filisteus. E, através daquela situação, houve a indisposição de Sansão com os filisteus e conhecemos a história, a narrativa, como se desenvolveu. Mas vemos em Gaza, uma das cidades-estados dos filisteus, Sansão novamente, mas aonde? Num prostíbulo, com uma prostituta. Seria este o comportamento de um homem de Deus? Olha, dificilmente nós olharíamos Sansão com o respeito que olhamos, porque a Bíblia o chama de um herói da fé. Mas se estivéssemos junto com Sansão, com todos os conceitos e preconceitos que temos, porque infelizmente nós não temos só os conceitos, nós temos também os nossos preconceitos, nós olharíamos a Sansão e diríamos: esse não pode ser um juiz. O comportamento dele não é de um juiz. O comportamento dele não é de um homem do Senhor. E depois, vendo com Dalila, ainda pior. Encontraríamos um homem buscando certas satisfações carnais. Você diria: mas, pastor, era o tempo da lei. Mas o Espírito de Deus se movia em Sansão. Por que a Bíblia fala isso da fraqueza suscitaram força? Porque os grandes desafios desses homens de Deus não foram o executar com atos prodigiosos, coisas extraordinárias, sobrenaturais. O grande desafio desses homens e o nosso grande desafio é vencermos as nossas fraquezas. Você pode dizer amém a isso? Esse é o meu desafio, esse é o teu desafio. Veja, em nossos dias nós vemos na igreja, um certo comportamento de algumas lideranças tão escandaloso que nós não viríamos isto há 40 anos atrás. Não é dizer que não havia pecado na igreja, porque onde há homens, há pecado. Que nós não viríamos esses problemas que hoje estamos vendo. Quantos escândalos existem dentro da igreja? E quanto maior a liderança, maior o escândalo. Mas parece que nós não enxergamos que esses homens cometeram tantos erros quanto os grandes heróis da fé também cometeram erros. Gideão, você diria: mas Gideão é um homem irrepreensível. Mas a Bíblia diz que Gideão cometeu um erro. Quando ele fez aquela estola sacerdotal para ele, para a sua casa, que diz que foi tropeço para toda a casa de Gideão. E conhecemos o final da história da casa de Gideão, as mortes de todas aquelas pessoas, dos seus filhos, pela mão de um filho. Que coisa terrível! Que falar de Baraque? Dizendo: mas não, mas Baraque foi um grande líder, foi um grande general. Sim, mas foi repreendido por Débora. Por quê? Porque Baraque disse: se você não for comigo, eu não irei. E ele disse: por causa disso, uma mulher tirará a tua glória. Ela é que matará o general inimigo, não você. Baraque, eu não sei o que
estava em sua cabeça, se ele pensava que seria Débora, e tudo bem, porque Débora era uma juíza e era uma profetisa, mas ele jamais pensaria que era Jael. E assim se desenrolou a história. Ou seja, um homem que fraquejou naquele momento, fraquejou. O que falar de Jefté? Da promessa insensada e irrefletida de Jefté, dizendo: o primeiro que vier ao meu encontro eu matarei. Isso é uma promessa completamente louca, fora da vontade de Deus. Davi, eu nem preciso falar as coisas que Davi fez, o adultério de Davi, a traição de Davi, de um homem que lhe era fiel, não somente adulterando, mas enviando esse mesmo homem tão fiel a ele para a morte. As mãos de Davi sujas de sangue. Samuel diz: não, mas Samuel não, Samuel foi irrepreensível. E os filhos de Samuel? E os filhos de Samuel? Não foram eles motivo de escândalo, não foram eles motivo de tropeço, não foram eles motivo do povo até mesmo querer um rei, porque dizem: não governem os filhos de Samuel sobre nós. Então, nós poderíamos falar sobre os profetas, sobre a vida dos profetas, sobre o viver de cada um deles, sobre falhas que aconteceram. Por quê? Porque eram homens. Mas homens que não se entregaram à sua fraqueza. Eu quero dizer uma coisa a você: eu tenho debilidades, eu tenho fraquezas, você tem debilidades, você tem fraquezas, mas essa é uma palavra de grande esperança. Da fraqueza suscitaram força. Essa é uma palavra de esperança para todos nós e para a igreja. Sabe, quando eu estava meditando nesse texto para pregá-lo, Deus começou a me lembrar de várias pessoas, porque eu não sei como você é, mas às vezes, embora a nossa igreja seja uma igreja pequenina, já estamos indo para um tamanho médio, mas nós somos uma igreja ainda pequena, crescendo. A Deus seja glória por isso, e que Deus nos guarde em nosso crescimento, que nós não nos percamos no crescer, que Deus esteja no lugar de honra nesse ministério e na vida de cada um de nós, no nome de Jesus Cristo. Mas Deus nos leva, às vezes, a estarmos juntos com essas figuras mais renomadas, e não querendo generalizar, mas algumas delas com um comportamento que dificilmente entra em minha cabeça como um homem de Deus pode ser cheio do Espírito Santo e não ter uma vida em santidade. Mas aqui encontramos homens cheios do Espírito Santo, mas que não tiveram uma vida tão santa quanto eu esperaria que tivessem. E foram, e eu creio que foram, porque a Bíblia diz que eles foram heróis da fé. Mas foram homens e tiveram erros. E os erros deles foram diversos. E muitas vezes os meus olhos batem. Eu já ouvi várias expressões. Bem, se você quer saber se um homem de Deus é escolhido por Deus e é realmente consagrado ao Senhor, olha a família dele. Posso dizer uma coisa? Olha a família de Davi. Olha a família de Samuel. E o que você vai dizer de Davi? E o que você vai dizer de Samuel? Não, um homem de Deus não pode cair em certos pecados. Sim, não pode. Este caiu. Esse camarada adulterou, pastor.
E veja bem, eu não estou defendendo de forma nenhuma isso, sou contrário a todas essas coisas, graças a Deus, Deus me livrou de tudo isso. Mas muitas vezes a gente olha e diz, esse camarada aí adulterou. Adulterou sim. Ele não pode ser. Olha Davi. Não, esse aqui é precipitado. Fala antes de pensar. Olha Jefté. Não, ele duvidou. Ele duvidou. Olha Baraque. Então, nós temos um problema aqui. Nós temos homens que foram poderosos em Deus, mas que eram homens. E o apóstolo Paulo, uma das pessoas que eu tenho em mais alta consideração nas Sagradas Escrituras, ele diz, desaventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta corrupção? Pois o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu faço. Olha, veja bem, nada destas coisas é desculpa, porque Deus nos pedirá contas de tudo, do bem e do mal que tivermos feito através do corpo. Deus me pedirá conta não apenas do mal, mas me pedirá contas também do bem. E eu penso o seguinte, você já parou e já raciocinou um pouco, por que alguém vai me pedir contas do bem? Que me peça contas do mal que eu fiz. Mas contas do bem que eu fiz. Existem duas contas do bem que eu tenho que prestar contas. Ou até mesmo três. A primeira delas é por que eu fiz o bem? O que me moveu a fazer o bem? Eu fiz o bem, mas eu fiz o bem de bom coração, ou eu fiz o bem, e o bem eu fiz, mas não tão bem intencionado. O que me moveu a fazer o bem? A segunda coisa que as contas do bem que me será pedido, não é pelo mal que eu fiz, mas pelo bem que eu deixei de fazer. Então Deus me pedirá contas do bem que eu tinha que ter feito e eu não fiz. Por algum motivo eu não fiz. Porque eu não quis, porque não tive tempo, porque eu me esqueci. Há tantas coisas que podem ser pedidas contas sobre o bem. E a terceira conta do bem, que eu chamaria, e que devem haver muitas outras, é se eu persisti no bem, ou se eu desisti de fazer o bem. A Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos se não houvermos desfalecidos. Então, há pessoas que fazem o bem, mas que não persistem no bem. Não é fácil, todas as vezes, fazer o bem e ainda mais continuar fazendo o bem. Existem muitas situações que nos desanimam de fazer o bem. E a Bíblia diz, façamos o bem a todos, principalmente aos da família na fé. Aqui, nós temos uma figura extraordinária, que é a de Sansão. E a grande
palavra de esperança na história de Sansão, é que nós vemos uma história de Sansão num crescente, numa vitória, e ele mesmo crescendo, vamos dizer, em fama, em poder. Mas há alguns erros de Sansão, erros de comportamento, que eu diria, ele atendeu seus próprios apetites carnais, e ele buscava sua autossatisfação. Mas existia um problema em Sansão. Sansão era solitário. Sansão era um homem que nós poderíamos dizer o exército de um homem só. Esse era o exército de um homem só. Tudo que Sansão fez, o fez sozinho. Sansão não era um homem de relacionamentos, ele foi juiz, ele julgou, mas nós não encontramos na história de Sansão relacionamentos. Vemos que ele teve amigos, vemos que ele teve parentes. Em sua morte percebemos isto, que vieram os amigos e os parentes de Sansão, tomaram o seu corpo e o sepultaram. Vemos um Sansão tomando suas decisões sem buscar conselho e não ouvindo a ninguém. Isso era uma debilidade de Sansão. E sabe que um dos grandes problemas das lideranças é que quando nos tornamos líderes fortes, não ouvimos mais a ninguém. E aí começa a nossa queda, porque a Bíblia diz, na multidão de conselhos se encontra a sabedoria. O homem mais sábio que a Bíblia nos relata, Salomão, tinha conselheiros. Você pode dizer amém a isso? Nós precisamos ouvir aos outros. Mas não, criamos um tipo de liderança sansônica. E o final de uma liderança sansônica é uma liderança sem visão. Pois esse foi o final de Sansão. Sansão vai, como eu disse, num crescente, até o ponto dele ter tanta confiança em si mesmo, achar que Deus está com ele, que nada lhe sucederá, que as coisas podem acontecer aos outros, mas com ele não, que Sansão diz, mais uma vez eu me levantarei e triunfarei sobre os filisteus. Mas daquela vez não foi. E Sansão, infelizmente, vive a sua tragédia. Ele cai nas mãos dos filisteus. Eu digo que o olhar de Sansão era um olhar tão impressionante que os filisteus temiam, talvez até mais, o olhar de Sansão que a força de Sansão. E o cegaram. E a Bíblia então nos diz algo maravilhoso que passa quase que despercebido. Diz a palavra, e o cabelo de Sansão crescia. Sansão movendo aquela pedra de moinho, que dizem alguns estudiosos que era necessário ou 2 bois ou 4 burros para mover aquela grande pedra de moinho. Eu digo 2 bois ou 4 burros ou apenas um Sansão. Apenas um Sansão. Se os filisteus sabiam que o segredo era cortar o cabelo de Sansão, por que não mantiveram aparado? Não é estranho que a Bíblia fala que o cabelo de Sansão crescia.
Porque a renovação de um voto por arrependimento, o voto de Nazireu, Sansão, provavelmente renovou o seu voto. Fatalmente, Sansão se arrependeu. E ele teve mais visão cego do que enxergando. E tudo que os filisteus fizeram foi manter Sansão em forma. O que eles estavam fazendo com Sansão era apenas mantendo Sansão forte como sempre ele foi. E a última palavra de Sansão, que foi: Senhor, dá-me vingança contra os filisteus. Que o Senhor seja comigo mais uma vez. Morra eu com os filisteus. Que eu me vingue, seja por um dos meus olhos. E Deus lhe deu a vitória e diz: mais fez Sansão, ou matou Sansão, na sua morte que em toda a sua vida. Ou seja, não apenas, eu diria que Sansão chegou a um clímax, e ele se esqueceu de se manter e guardar o seu compromisso com Deus, e por isso caiu, mas que Deus transformou a maior das derrotas de Sansão na sua maior vitória. Esta é a palavra que eu quero pregar. Esta é a palavra que eu quero te entregar. Não apenas a sua maior vitória pode se tornar a sua maior derrota, mas a sua maior derrota pode se tornar a sua maior vitória. Sucesso e fracasso são processos que podem ser revertidos. Uma pessoa pode estar em sucesso e alcançar um fracasso. Uma pessoa pode estar em fracasso e alcançar um sucesso. Sabe, eu vi esses dias uma reportagem sobre o criador daquela areia de gato. Você sabe essa areia que se coloca numa caixinha para que os gatos possam fazer suas necessidades? Houve alguém que inventou isso, eu não conhecia a história dele. E era uma pessoa que viu que na oficina de seu pai, quando havia muita graxa, muito óleo, os empregados tomavam algumas bolas de argila e jogavam para poder tirar a sujeira. E ele achou aquilo tão fenomenal que muita gente usava serragem. Então ele usou aquelas bolas de argila e foi tentar vender para as oficinas, para tantas indústrias, para tantas coisas, que tinham esses acidentes de percurso, que havia óleo, dizem, para poder limpar tudo isto. Mas diz, mas a serragem é muito mais barata. Para que nós vamos usar algo assim? Ele volta se sentindo fracassado. E então, uma vizinha chega para ele dizendo, você teria algo para me ajudar, porque está chovendo demais e eu não posso levar o meu gato para fora para que ele faça as suas necessidades. Você teria aí alguma coisa, areia? E ele disse, 1 minuto. Ele trouxe aquela argila misturada com areia e disse, eu tenho isso aqui, se você quiser. No outro dia, a vizinha volta maravilhada e dizendo, que coisa fantástica, nem cheiro há na minha casa. E, de repente, ele diz, do fracasso,
ele percebe que ele tinha em mãos um sucesso e se tornou milionário. Do fracasso, ele alcançou o sucesso. De uma debilidade, ele tirou força. Os homens de Deus não tiram força apenas da sua força. Eles não são fortes porque são fortes. Eles são fortes porque são dependentes do Senhor. Sansão nunca foi tão forte quanto quando ele foi fraco. A Bíblia diz: quando eu sou fraco, aí então sou forte, porque a sua graça se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quando nós estamos dependentes de Deus. Hoje, meus irmãos, para fazermos todas as coisas, dependemos do Senhor. Cada coisa que você vê aqui, a tinta, as obras, tudo isso foi um milagre. Por quê? Porque nós não somos uma igreja rica, nós não somos uma igreja endinheirada, nós precisamos o quê? De milagres do Senhor. E, de repente, milagres acontecem. Eu louvo a Deus pela fidelidade do povo, que é fiel nos dízimos, que é fiel nas ofertas. Nós nem batemos muito sobre este assunto. Sabe por quê? Porque quando há um avivamento, você não precisa falar de dinheiro. Sério. Você vê, houve Pentecostes. Alguém precisava pregar sobre dinheiro na igreja, no seu primórdio? O povo, a Bíblia diz, voluntariamente, vendiam bens, traziam, colocavam aos pés dos apóstolos. Quem pregou sobre isso? Ninguém. Ninguém. Porque quando há avivamento, as coisas acontecem. E eu estou orando a Deus pedindo avivamento. É avivamento que é o segredo. Você pode dizer amém a isso? Eu quero avivamento. Eu quero que o pessoal daqui voe. Você pode achar que eu sou infantil. Sou. Me diz uma coisa, se acontecesse isso, se nós estivéssemos no meio do culto e você começasse a subir, sabe o que eu chamaria isso? Treinamento para arrebatamento. Você gostaria que isso acontecesse? Olha, eu vou ser sincero que eu ia gostar. Eu ia gostar. E eu creio nisso. Se você acha, pastor, isso é um absurdo, você tem todo o direito teu. Mas eu creio que Deus pode fazer essas coisas extraordinárias. Eu creio que Deus pode fazer milagres aqui que nenhum de nós espera. Eu estive com um pastor que me contou um milagre que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi. Uma senhora foi na igreja dele. A primeira vez na igreja dele. Então, oraram. E ministraram. A mulher foi para casa. E no outro dia da campanha, ela volta à igreja. E quem vem com ela? O seu marido. O seu marido vem com ela. E o pastor recebe, uma igreja simples, e o pastor o recebe e diz: pastor, eu estou aqui pelo milagre que Deus fez na vida da minha esposa. E eu quero também ter milagre na minha vida. E o pastor, que bom, e tudo mais. E disse: meu amor, mostre para ele o milagre. E a mulher sorriu. E o pastor olhou e disse: sim. Ele disse: esse é o milagre, pastor. Eu disse: sim. Então, minha mulher era banguela, pastor. E minha mulher acordou com todos os dentes. Eu nunca vi um milagre desse. Eu conheci a mulher. Tá? Ela me confirmou o milagre. E tinha lá todos os dentes mesmo.
Como pode um negócio desse? Como pode uma coisa dessa? Não é à toa que o marido, no outro dia, estava lá. Você não estaria? Da fraqueza. Daquilo que nós não podemos fazer. Porque somos fracos. Nos é impossível fazer. Suscitaram força. Sabe, eu decidi não julgar homem de Deus nenhum, porque Sansão me escandalizou, porque Jefté me escandalizou, porque esses homens foram poderosos, mas também foram fracos. Sansão, moralmente, em alguns aspectos, foi fraco. E eu não quero mais julgar homem nenhum. Vou deixar isso com Deus. Se for para o inferno, vai sozinho. Eu não vou com ele. Eu não vou ficar julgando ele. Eu não quero julgá-lo. Eu não vou dizer que vou ser conivente com o erro. Gente, pecado é pecado. E nós não podemos cometer pecado. Deus nos destinou para uma coisa, para santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas cada um de nós vai dar conta de cada um de nós. O problema é que dentro da igreja nós estamos dando conta muito dos outros. E nós não podemos ir por esse caminho. E eu conheço alguns homens que são poderosos, algumas igrejas que são poderosas, são fortes, como Sansão, mas que estão com erros, que eu olho assim de como pode? Pode. Mas ainda assim, são eleitos do Senhor, são amados do Senhor, são como Davi, queridos do Senhor. Você, mas pastor, tem Saul, mas você consegue diferenciar? Vamos ser sinceros, a gente diferencia porque a gente lê na Bíblia. Mas você consegue saber quem é um Saul e quem é um Davi? E Davi disse, não toque em Saul, porque ele é ungido. Eu não estou dizendo que você não possa reconhecer o erro, eu não estou dizendo que você tenha que estar debaixo de um ministério que esteja em pecado, eu não estou falando nada disso. Eu estou dizendo o seguinte, que nós temos que dar fraqueza, suscitar força. Então deixe-me dizer outra coisa, não se entregue à sua fraqueza. Deixe-me colocar nesse termo. Sansão foi fraco e por causa da sua fraqueza sofreu o que sofreu, viveu a tragédia do que viveu, mas não se entregou à sua fraqueza, se arrependeu. E quando se arrependeu, Deus lhe deu a vitória. Ainda podemos nos arrepender. Ainda podemos suscitar. Eu não vou aceitar a minha fraqueza. Sou fraco mesmo, isso é natural, sou homem, sou pecador, então tenho que aceitar. Não. É o que eu digo, não somente da força suscitar força, mas da fraqueza suscitar força. Não vou me render à minha fraqueza. Eu não sei qual é a tua fraqueza. Há coisas que para mim não são minha fraqueza. Há coisas que para outros, não para mim, são as fraquezas dele. São diferentes. Você sabe que quando você é reto demais, é justo demais, é íntegro demais, é correto demais, você sabe onde está a tua fraqueza? Em julgar os outros. Porque aí a gente julga mesmo. A gente olha, se compara, porque todo julgamento tem em base uma comparação. E muitas vezes conosco. Então, meus amados irmãos, eu digo para você, eu já tive experiências. Eu me lembro de uma experiência minha, que eu já citei aqui, vou citar de novo. Que eu fui convidado a estar junto com um grupo de pastores, orando na praia de Icaraí, em Niterói. Toda uma
comunhão de pastores, e eles falam: Aloísio, eu sei que você é do Rio, mas vem para estar conosco de madrugada, nós vamos estar orando. Era virada do ano, então nós tivemos o culto aqui na igreja, viramos, como é a nossa tradição, e eu peguei o carro, fui para Icaraí, tive que colocar a quarteirões e quarteirões da praia, porque fica tudo lotado, e só fui encontrar atrás do, quem conhece Icaraí, atrás, acho que é Colégio Abel, lá atrás. Naquele tempo havia uma igreja, do pastor Paulo, a Chamá, ela ficava ali, fiquei praticamente em frente à igreja do pastor Paulo, deixei o carro e fui andando. O que eu vi naquela rua, de madrugada, gente se drogando, gente se embebedando, gente tendo relações sexuais na rua, de uma forma despudorada e tudo mais. Eu me senti... E eu crentão, crentaço, né? Desde criança na igreja, nunca tinha visto aquelas coisas, nunca tinha visto... Eu me senti num inferno. E eu disse, sem pensar, eu disse: Deus, eu entendo João dizer, quer que mande vir fogo do céu sobre eles? Porque era um impulso que eu estava. Quase que eu disse a Deus: foi por isso que o Senhor morreu? Quase que eu falo essa loucura. E o Espírito Santo, de uma forma firme e doce, falou comigo: a única diferença entre eles e você sou eu. Eu olhei toda aquela gente, e eu falei: Jesus, eu confesso a você, eu caí de joelhos no meio daquela rua e chorei. Eu disse: um louco a mais não vai fazer diferença nenhuma. Se ninguém está ligando para essa gente aqui bêbada, fazendo um monte de loucura, um louco a mais aqui se ajoelhando e pedindo perdão. E eu comecei a pedir perdão a Deus e dizer: Senhor, não há diferença entre eles e eu, a nossa carne é a mesma carne. Eu não sou uma carne de melhor qualidade. É Jesus que faz a diferença em mim. É o Senhor que faz diferença em mim. E naquele momento da fraqueza, eu suscitei força pelo arrependimento. Meus irmãos, não existe outra maneira de suscitar força senão pelo arrependimento. Nós precisamos tirar da fraqueza a força, não nos rendendo à fraqueza. Se nós simplesmente nos rendermos à fraqueza, sou assim mesmo, sou carne, sou errado. Não. Tudo posso naquele que me fortalece. Sem Ele eu não posso fazer nada, mas com Ele eu posso todas as coisas. Então, da fraqueza eu posso suscitar força. Eu não posso me render. Todos esses homens erraram. Davi errou, mas suscitou força da sua fraqueza. Ele se ergueu. Deus disse: escolhe o castigo. Ele disse: eu me coloco nas tuas mãos. Davi se arrependeu. Sansão se arrependeu. Jefté se arrependeu. Baraque se arrependeu. Samuel se arrependeu. Os profetas também se arrependeram. E nós temos que nos arrepender. Que da fraqueza suscitemos força. Que não nos rendamos à nossa fraqueza. Sabe, não use os homens de Deus
e com isso eu termino, como desculpas para os nossos próprios erros. Eu ouvi uma pessoa falar de forma enlouquecida. Ora, Davi teve mulheres. Abraão teve Agar. E só eu que não posso? Disse, não pode mesmo. Porque a grande diferença é que eles pecaram e se arrependeram, e você está querendo pecar. Isso não é arrependimento. A ênfase bíblica, Deus nos mostra na Bíblia as falhas de homens santos, para notar que eles não são tão santos assim, mas a grande diferença que os faz santos é o arrependimento. O que os faz santos é o arrependimento. E então a obra de Deus nas suas vidas. E o que nos faz santos é o arrependimento. Como igreja não somos melhores que qualquer outra igreja. Como igreja, somos uma igreja composta de pessoas, e porque somos pessoas, temos as nossas falhas, temos os nossos erros, e os erros de cada um somados dão o erro de todos. Quando não falhamos como ministério mesmo, quando somos enganados, quando somos equivocados, mas nós devemos saber do seguinte: graças a Deus pelo o Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, e por Ele podemos ser santificados, e Ele merece um povo santo. E por causa disso nós seremos santos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Hoje